Bem-vindo à segunda aula do Hello Week, um curso prático dedicado especificamente a falar sobre como inserir o inglês na rotina do seu filho de forma lúdica e natural, mesmo que você não fale nadinha de inglês. Vou começar essa aula te dando um baita spoiler sobre o que você vai ver aqui hoje. Se você já fala inglês, você vai sentir o boom que vai dar na tua influência quando começar a criar os pequenos para que sejam bilíngues. E sim, você pode começar a criação bilíngue e já ter resultados, mesmo que hoje você ainda não domine o idioma. Sem mágica, sem método milagroso, sem enrolação, só com estratégia. Não acredita? Então assiste isso aqui. Eu tinha zero inglês. E faz 4 meses que eu entrei no curso. E a única certeza que eu tinha era que eu queria que a minha bebezinha fosse fluente em inglês. E assim que eu comecei, ela tinha apenas 9 meses. E hoje ela já tá com 1 ano, né? E eu me lembro que assim que eu comecei, eu abri a plataforma. Sério, minha gente, eu achei, tipo assim, tudo incrível, né? O curso, a plataforma da Carol. Tipo, a recepção que ela teve, assim, com a gente, sabe? Qualquer pergunta que a gente faz, a Carol sempre nos responde, né? Tipo, ela tá sempre ali nos auxiliando, nos ajudando, sabe? Então, graças a ela, nesses 4 meses, hoje em dia eu consigo aqui em casa falar o dia todo inglês, né? Graças ao curso e também de tanto eu falar sempre inglês aqui em casa, às vezes, tipo assim, as frases já vêm na mente. Às vezes eu nunca ouvi a frase, mas, tipo assim, eu vou falar alguma coisa e a frase já vem assim na minha mente e eu falo, depois eu só pergunto pra Carol, né? E ela me corrige ou ela pega e fala, ó, tá tudo certo, sabe? E eu tô achando essa experiência incrível, porque eu nunca que imaginei que em 4 meses eu já estaria nessa fluência toda que eu estou aqui em casa. Às vezes até meu esposo fala, nossa, amor, eu pergunto assim pra ele, amor, como é que eu tô? Aí ele fala, meu Deus, tipo assim, não tem nem explicação, sabe? Porque eu evolui muito. E eu só tenho a agradecer ao curso da Carolina Bilingue pela paciência que ela tem, sabe? Pelo amor que ela tem por esse curso, pelo amor que ela tem pelas alunas dela, sabe? Ela é aquela pessoa que quer literalmente que as alunas dela evoluam no inglês. Então, eu só tenho a agradecer e eu gostaria que todas, literalmente, todo mundo, todas as mamães conhecessem esse curso e vesse, assim, que literalmente, gente, é sério, não é dinheiro jogado fora. E eu achei o curso muito barato pela quantidade de conteúdo, sabe? É tanto conteúdo, gente, que eu acho que eu quero continuar com a Carol até quando minha bebê tiver uns 10 anos, eu ainda quero estar com ela, de tanto conteúdo que tem, sabe? Então, Carol, um beijo. E eu só tenho a agradecer a você e a Deus, primeiramente, por me fazer conhecer você. Fofa, né? E assim estamos acompanhando a Ana Laura crescer e se desenvolver no bilinguismo. Bom, se você caiu de paraquedas nessa aula, então pausa esse vídeo aqui, corre para assistir a aula 1. Nela, falamos sobre a importância da leveza no aprendizado ou aquisição de um segundo idioma. Te ensinamos alguns conceitos do bilinguismo na infância, falamos sobre os mitos e benefícios de criar um filho bilíngue e ainda batemos um papo sobre por que você pode e deve começar a criar seu filho ou filha bilíngue ainda hoje. Obrigada mais uma vez por reservar um tempinho para estar aqui com a gente. É muito legal ver essa comunidade de pessoas interessadas em bilinguismo infantil crescendo. Anyway, na outra aula te damos a visão geral sobre o bilinguismo na infância, certo? Hoje eu quero juntar um pouco da teoria com a prática para que você saiba exatamente o que você precisa fazer para ter sucesso desde o primeiro contato que a criança tenha com o inglês. Bora! Então, a primeira coisa que a gente precisa descobrir para começar a criação bilíngue é qual que é o meu nível de inglês. Nível A aqui seria o nível 0, que é quando você não sabe nenhuma palavrinha ou expressão, ou quando você sabe apenas algumas palavrinhas soltas. Ah, eu só sei números, só sei as cores, só sei nomes de alguns animais. Ou quando você não consegue formar frases, tá? O nível B seria um nível mais básico, que é quando você consegue falar algumas frasezinhas, pode ter dificuldade com fonética, principalmente, conhece algumas expressões. O nível C seria um nível intermediário, você já fala bem, consegue se comunicar, pode ter dificuldade com preposições e conjunções e pode enfrentar dificuldade aí em falar e manter uma conversa por muito tempo. O nível D seria o nível avançado, se comunica bem, inclusive com nativos, pode ter pequenas dificuldades com preposições e geralmente quer melhorar o sotaque e ou fonética. Descobri o nível de inglês que eu tenho. E aí eu preciso saber como que eu vou começar com aquele nível de inglês que eu tenho, certo? Então, se eu tenho nível 0, se eu estou no nível 0 de inglês, eu posso começar com categoria de palavras. O que é começar com categoria de palavras? É inserir aquela determinada categoria de palavras que eu já conheço, que eu domino, nas minhas frases em português. Então, se eu sei as cores
toda vez que eu for falar sobre as cores, mesmo em algum contexto em português, eu vou falar essas cores em inglês. Sempre, tá? É ter consistência nisso. Então, eu vou trabalhar as cores somente em inglês. Eu vou trabalhar os números somente em inglês. Eu vou trabalhar os animais somente em inglês. Então, eu posso começar por aí. É só um começo. Precisa evoluir depois? Preciso, mas para começar, eu posso começar com categoria de palavras, tá? Então, trabalhar aquela categoria que eu já domino, mesmo em um contexto em português, toda vez que eu for falar sobre essas palavrinhas, eu inserir estrategicamente essas mesmas palavrinhas nas minhas frases em português, tá? Então, esse é um começo. E se eu tenho um nível básico? Eu posso usar o code mixing como estratégia. Então, você vai chamar atenção para o que você quer que a criança aprenda, como aqui, por exemplo, você quer comer apple or banana? Ou what do you want to eat? Maçã ou banana? Então, eu vou misturar as línguas. Então, olha a diferença aqui. No nível 0, eu vou trabalhar categoria de palavras. No nível básico, eu vou fazer o code mixing como estratégia. Então, eu vou chamar atenção para alguma coisa que eu quero que a criança aprenda ali. Não necessariamente categoria de palavras. Eu posso usar uma expressão, eu posso usar uma perguntinha, inclusive, tá? Eu posso falar, igual um exemplo aqui, ó. Qual pumpkin está sad e qual que está happy? Aqui eu estou trabalhando emotions. Então, não necessariamente eu foco apenas em uma categoria de palavras. Eu posso ensinar qualquer coisa usando o code mixing como estratégia. Então, eu vou chamar atenção para alguma coisa que eu quero que a criança aprenda, tá? What do you want to eat? Maçã ou banana? Então, a criança vai estar vendo ali que eu estou segurando uma maçãzinha e uma bananinha para ela, né? E você vai oferecer, ela vai entender ali pelo contexto que você está oferecendo alguma coisa para ela comer, né? E aí eu vou chamar atenção para o quê? Para a perguntinha, what do you want to eat? What do you want to eat? Maçã ou banana? Ah, Carol, não consigo ainda perguntar what do you want to eat, mas eu quero trabalhar as frutas com ele. Então, eu posso falar, o que você quer comer? Apple or banana? Tá? Então, aí eu chamei atenção para as frutas ao invés da perguntinha, tá? Então, é usar o code mixing como estratégia durante o dia. De novo, é um começo, tá? Funciona muito bem no começo, mas a gente sempre precisa pensar em evoluir. Tá, tem o inglês mais intermediário, Carol. A gente pode usar o Mixed Language Policy, que inclusive é um método de aquisição e é um método que eu faço até hoje com a Sophie, que é misturar o inglês e o português ao longo do dia, tá? E aí eu não chamo atenção para algo específico em uma frase, mas eu misturo contextos, eu vivo em inglês e português, tá? Então, de novo, nível 0, categoria de palavras apenas. Eu estou trabalhando apenas uma categoria de palavras, aquela que eu domino. Ou 2 categorias, 3 categorias. Estou começando assim, com algo bem pequeno, com algo que eu realmente domino ali. Algo bem pequenininho. No nível mais básico, eu já estou chamando atenção para uma perguntinha, para uma expressão, né? Eu aumento ali, eu estou expandindo um pouquinho mais. No Mixed Language Policy, é um método de aquisição. Eu vou, durante o meu dia, misturar os 2 idiomas, né? Então, eu sempre falo para vocês que eu nunca falei 100% do tempo em inglês com a Sophie. Eu sempre misturo ao longo do meu dia inglês e português. Como que eu decido isso, Carol? Eu falo o que eu sinto, o que eu quero, na verdade, né? E aí, para quem tem o inglês mais intermediário, vocês podem usar o que vocês se sentem mais à vontade para falar. Então, eu me sinto à vontade para falar na hora do banho com ele. Eu domino aquele assunto na hora do banho. Então, aqui eu vou misturar. Mas aconteceu, Carol, que na hora de falar para o meu filho se ensaboar, eu já não sabia, não estava tão confortável para falar. Então, aquilo eu falei em português. Depois eu voltei para o inglês de novo. Depois eu voltei para o português de novo. E assim vai indo durante o seu dia, tá? Então, é literalmente você usar em inglês aquilo que você fica confortável de usar, aquilo que você domina, e passar para o português o que você ainda não consegue fazer, tá? Então, é isso que eu faço até hoje, inclusive. É porque o meu inglês é intermediário? Não, é porque eu sou fluente, mas é porque, para mim, é um método muito leve, tá? Eu não preciso ficar
na neura de precisar falar 100% do tempo em inglês com ela, e isso traz leveza para mim. E a criação bilíngue é muito sobre ser leve, para que funcione a longo prazo. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre métodos, mas isso é algo que vocês precisam ter em mente. A criação bilíngue precisa ser leve para vocês, para que ela funcione a longo prazo, para que você tenha sucesso a longo prazo, tá? Então é um método que eu escolhi para mim, tá? Mas é um método que funciona super para quem tem um inglês mais intermediário, né? Que aí você consegue ter mais controle de assuntos que você vai falar em inglês com a criança, tá bom? Então aqui tem um exemplozinho da Pumpkin falando, ó, do you wanna play a game? Do you wanna play a game? A mamãe aprendeu uma brincadeira de Halloween muito legal. Do you wanna play? Então eu misturei ali, ó, no mesmo contexto, inglês e português, tá? Do you wanna play a game? Isso eu consigo falar em inglês. E aí eu continuei ali em português, ó. A mamãe aprendeu uma brincadeira de Halloween muito legal. Por quê? Porque talvez eu não conseguisse falar isso aqui em inglês. Do you wanna play? Voltei para a perguntinha que eu domino em inglês, tá? Que eu consigo falar naturalmente ali em inglês. Tá bom? Então, é essa mistura ali ao longo do dia. And then, se você tem um inglês avançado, você vai decidir por um método de aquisição para ter uma base, para seguir ali como base. Se é uma criança de até 2 aninhos, você simplesmente vai falar inglês com ela. Se o seu filho já tem uma base do português formado, você vai começar com frases curtas na introdução e vai evoluindo. Você vai aumentando essa quantidade de frases, essa exposição no vocabulário, conforme a aceitação e interesse da criança, tá? Então, até 2 aninhos, é super tranquilo você simplesmente começar a falar inglês com elas, porque você tem um inglês avançado, né? Então, simplesmente posso começar a falar inglês o tempo todo ou de acordo com o método que eu vou escolher ali, tá? Se é uma criança que mais velha, que ela já tem a base do português ali formado, eu preciso ir devagar, por mais que o meu inglês seja avançado. Por quê? Porque eu preciso respeitar a fase da criança. Então, eu vou começar com frases curtas, eu vou aumentando a exposição daquela criança ao inglês conforme a aceitação dela, né? Então, eu vou de acordo com a aceitação da criança, tá bom? E aí, mas como assim, Carol? Que método? Como que eu decido por um método para ter como base? A gente vai ver os métodos agora e vocês podem escolher. Então, aqui eu tenho métodos e estratégias. A gente tem 4 métodos super conhecidos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles agora. O primeiro é o OPOL, One Parent, One Language. Significa que cada pai ali, né? Então, o pai ou a mãe vai ficar responsável por uma língua, né? Por uma língua específica. Então, vamos supor, eu domino um pouquinho mais o inglês. Então, eu, como mãe, vou ficar responsável pelo inglês. O meu marido, que não fala nada de inglês, vai ficar responsável pelo português. Então, eu, né, vou falar somente inglês com meu filho, o meu marido vai falar somente português. Ou, vamos supor que eu queira introduzir o inglês e o meu marido quer falar espanhol com meu filho porque ele domina espanhol. Então, eu vou ficar responsável pelo inglês, o meu marido vai ficar responsável pelo espanhol e a criança aprenderia o português com a influência de outras pessoas, com a interação com outras pessoas, tá? Então, é literalmente isso. Cada pessoa ali, cada pai, né? O pai ou a mãe, vai ficar responsável por uma língua, tá? Então, OPOL, One Parent, One Language. Então, aqui, quanto maior a exposição, mais certinho eu estou seguindo esse método, tá? Então, quando eu falo que eu vou ficar responsável, quando eu estou fazendo o OPOL ali, e eu vou ficar responsável pelo inglês, eu quero chegar o mais perto ali de 100% do tempo de exposição ao inglês. Então, eu quero falar quase ali, né? Dificilmente a gente fala 100% do tempo, mas eu quero chegar o mais próximo disso, né? O mais próximo de 100% de exposição à língua minoritária ali com meu filho, tá? Depois a gente tem o TNP aqui, seria Time and Place, que é eu decidir por um horário específico ou um lugar, né? Time, horário, place, de lugar. Então, eu vou decidir ou um horário ou um local para falar inglês com meu filho. Como assim, Carol? Vamos supor que você queira falar inglês, você decida que você queira falar inglês na sua casa somente na parte da manhã, ou somente na parte da noite, ou somente na parte da tarde, ou somente na hora do banho.
Ou se a gente for falar de lugar, o quarto é o lugar do inglês. Toda vez que a gente entrar no quarto, a gente precisa falar inglês. A cozinha é o lugar do inglês. Toda vez que a gente entrar na cozinha, a gente vai falar inglês. Então, por que esse método é legal? Principalmente no começo, para quem está no começo, ou para quem tem inglês mais básico ou mais intermediário, porque eu consigo estudar aquele contexto, por exemplo. Então, se eu falo para você que, toda vez que a gente entrar na cozinha, a gente vai falar inglês, eu consigo estudar aquele vocabulário, eu consigo focar em vocabulário para eu estudar, e toda vez que a gente entrar na cozinha, eu vou focar somente naquilo, eu sei no que focar, eu sei o que esperar. Então, eu vou fazer aquilo por um tempo, né? Até eu me sentir confortável o suficiente para ir passar para um outro cômodo da casa, por exemplo, né? Ou eu posso fazer isso, mesma coisa com horários. Então, eu vou trabalhar toda a rotina da manhã primeiro, até eu me sentir confortável o suficiente para passar para a rotina da tarde, até eu me sentir confortável o suficiente para passar para a rotina da noite. Então, isso me dá a possibilidade de me preparar, tá? Então, eu gosto muito, é um método que eu gosto muito, principalmente para quem está começando aí, tá? Depois a gente tem o Mixed Language Policy, esse MLP aqui vai ser o Mixed Language Policy, que é um método que eu faço. Então, de novo, a gente pode misturar, é um método que te dá mais flexibilidade, tá? É um método que você pode misturar as duas línguas aí ao longo do dia. Então, não tem um certo ou um errado. De novo, quanto maior a exposição, mais rápida a aquisição. Então, eu sempre preciso alinhar aquilo que eu faço às minhas expectativas, né? Então, não adianta falar que, bom, eu falo inglês com meu filho, eu falo 3 frases em inglês com meu filho por dia. Eu não posso esperar que essa criança se torne bilíngue ou fluente em 3 meses, certo? Então, eu preciso alinhar aquilo que eu faço com o que a criança me entrega, né? Então, eu preciso alinhar as minhas expectativas com aquilo que eu faço, tá? Então, Mixed Language Policy é legal? Te dá flexibilidade? Dá, né? Mas a aquisição é um pouquinho mais longa. Ela leva um pouquinho mais de tempo, né? Isso que eu quero dizer. Ela vai levar um pouquinho mais de tempo. Para quê? Para a criança parar de misturar as duas línguas, por exemplo, né? Então, assim, é só isso, Carol? É só isso. Você tem pressa? Não, né? Tipo, não precisa ter pressa, até porque quando a gente decide que quer um filho bilíngue, que quer fazer a criação bilíngue, isso é para a vida. Não tem uma hora que você fala, não, agora, beleza, parei. Não, isso vai fazer parte da história de vocês, né? Então, não tem um momento para você parar. Isso vai fazer parte da história de vocês. Então, é muito do que você se sente à vontade realmente de fazer. Então, de novo, Mixed Language Policy funciona para mim, porque eu sou uma pessoa muito 880. Eu sabia que se eu decidisse por um método tipo o OPOL, né, que eu precisasse falar 100% do tempo em inglês com ela, por exemplo, e eu não conseguisse, eu falasse português, eu ia sentir que eu estava falhando, né? E para mim isso é muito, né? E eu, não, pro tipo de pessoa que eu sou, isso seria demais para eu aguentar. Então eu prefiro um método que me dá a flexibilidade de falar, bom, eu posso, né? Eu me dou o direito de falar as duas línguas com ela e tá tudo bem, né? Então é muito de você olhar para você, para sua realidade, para o que funciona para você, para, de novo, dar certo a longo prazo, para que você tenha resultado a longo prazo, para que você mantenha a criação bilíngue a longo prazo. E não seja somente aquela coisinha de, vou falar umas palavrinhas aqui, que bonitinho, meu filho aprendeu as cores. Não, para que ele se torne bilíngue de verdade, tá? E a gente tem o Minority Language at Home, que é todos os membros daquela casa vão falar inglês em casa. Isso significa que, se você tem o marido que mora com você, se você tem mais filhos, se você mora com seus pais, por exemplo, todo mundo naquela casa teria que falar a língua minoritária. Quando que funciona muito bem isso? Quando quando aquela família vai morar em outro país, por exemplo, né? Então vamos supor que toda a minha família hoje vai morar nos Estados Unidos. Eu faria Minority Language at Home. Qual que seria a língua minoritária? O português, porque eu estaria em um país que fala inglês, né? Cuja língua nativa é inglês. Então, todo mundo daquela casa falaria português. Funciona muito bem, né? Então, assim, para funcionar esse tipo de método aqui no Brasil, todo mundo da casa, todos os membros da casa, todos os familiares ali que moram naquela casa precisariam falar língua minoritária, tá? Aí tá, vou começar a falar
com um bebê do mesmo jeito que eu falo com uma criança de 9 anos? Não. Então, cada idade aqui, eu tenho uma estratégia para fazer, né? Posso começar na barriga, Carol? Posso. Você pode começar na gravidez. A gente não fala com a barriga, né? Quando o bebezinho tá lá na nossa barriga, a gente não fala com a barriga, não canta. Mesma coisa, né? Então, você pode começar a fazer isso em inglês. Então, fala com a barriga, cante, cria um vínculo com o idioma, né? Esse momento é muito mais para você, quando você tá grávida, é muito mais para você do que pro bebê. Você vai aproveitar esse momento para se familiarizar e ter mais segurança com o inglês depois que o baby nascer. Então, quando a gente fala, você pode começar na barriga, é literalmente um momento muito mais para você ali, para você se acostumar com a criação bilíngue, para você se acostumar com o que vem pela frente, tá? E tudo aquilo que você faz em português é cantar a barriga, quando você passa a mão, conversar com o bebezinho dentro da barriga, você pode fazer em inglês, tá? Você vai criando uma conexão ali com a língua também, com o idioma minoritário, tá? Você vai começar com babies, né? Então, quando você quiser ser intencional, porque eu acho que é a parte mais difícil de fazer com babies ali, começar com o bebezinho, é que a criança não te devolve, ou ela demora para te devolver, demora para você ver que tá dando o resultado, né? E você fica naquela ansiedade, ou você fala, meu, não sei se está funcionando ou não, mas é sempre bom a gente ser intencional, mesmo quando a gente vai fazer com bebês, né? Então, quando você quiser ser intencional, fazer com que ele preste atenção em você, você vai falar devagar, você vai falar perto dele, né? Porque o bebê, ele vai prestar muita atenção em absolutamente tudo que você fala, em como você fala, né? Porque é assim que a criança vai adquirir um idioma. Então, fala pertinho do bebê, deixa ele ver sua boca se movimentar. Então, é assim que a gente vai fazer com que o bebê adquira um idioma, né, com mais facilidade. É só isso, né? E aí eu vou fazer as mesmas coisas, eu vou cantar musiquinha, eu vou narrar o meu dia, eu vou brincar com ele, eu vou alinhar o desenvolvimento dele ali, ver tudo que eu poderia fazer para o desenvolvimento dele, que eu faria em português, eu vou fazer em inglês, tá? Então, mesma coisa aqui, a gente sempre fala que você vai fazer a criação bilíngue, você vai maternar em outro idioma. Você vai fazer absolutamente tudo que você faria em português em inglês, tá? Você vai começar com toddler. Toddler são os bebezinhos ali, os bebezinhos maiores, né? As criancinhas de 2 aninhos, até 3 aninhos, tá? O que você vai fazer? Brincadeira, leitura, vivência, vai fazer a criança explorar e viver o idioma. Você vai aproveitar essa idade porque é uma idade que eles são muito esponjinhas, né? Então você vai tentar expor ao máximo tudo que você souber e puder, porque eles realmente voam nessa fase. E principalmente ali nos 3 anos, é uma idade que a criança acorda e já aprendeu, sei lá, mais 300 palavras novas. Acordou no outro dia, já aprendeu mais 300 palavras novas. Então é uma idade muito gostosa para você fazer com que a criança viva realmente o idioma, porque eles são realmente esponjas, eles vão aprender muito, muito, muito nessa fase, tá? De toddlers. Big kids, vou disparar de falar inglês com uma criança mais velha? Não, a criança já tem a base do português formado, não adianta achar que vai ser gostosinho para essa criança se você simplesmente começar a falar inglês com ela. Tem que ser muito respeitoso, tem que ser tudo muito lúdico para a criança aceitar aquele idioma. Então, lembre-se que o jeito que você apresenta esse idioma, principalmente para uma criança mais velha, vai determinar ali pelo menos 70%, 80% do seu sucesso ali ao longo da criação bilíngue. Então, preciso apresentar o inglês como uma forma muito leve ali. Ele precisa ver que é muito legal, ele precisa ver que eu não estou dando aula para ele, ele precisa ver que pode fazer parte da vida dele, né? Que não precisa ser uma matéria para ele estudar, nem nada disso. Não vou ficar pedindo para ele repetir nada, não vou forçar nada. Então, essa apresentação é muito, muito importante. O jeito que você insere o idioma na vida daquela criança vai determinar ali o rumo das coisas, de como os seus próximos passos deverão ser, tá? Então, respeito e lúdico são as melhores armas para ter crianças maiores com altos resultados no bilinguismo. Não force, respeite e conheça cada etapa. Brinque, cante, tente fazer do lúdico o seu maior aliado. Então, eu vou olhar aqui os interesses do meu filho principalmente, né? Então, meu filho gosta de dinossauros, sei lá. Então, eu vou tentar inserir o inglês em algum contexto usando dinossauros, né? Carol, mas eu vou ter que aprender a dar o nome dos dinossauros?
Não, eu vou pegar os dinossauros e vou falar, olha filho, esse aqui é grande, esse aqui é pequeno, this is big, this is small. Vou falar sobre as cores, vou falar sobre qualquer coisa usando os dinossauros, sobre alguma coisa que ele gosta. Então é sempre importante levar os interesses daquela criança em consideração. Ok, but shall we play? Vamos brincar? Vamos para a parte prática da coisa? Aqui a gente tem um PDF do Hello Activities, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, primeiro a gente tem os finger plays, tá? Que vocês vão fazer com os menores, principalmente, tá? O primeiro finger play é One Little Ghost, tá? Então, vai ter a tradução aqui. Eu vou falar, eu vou fazer os finger plays aqui com vocês para vocês brincarem com as crianças aí, tá? Então, One Little Ghost. One little ghost flew down the street. Então, eu vou pegar minha mão, ó. Wave hand through the air. Então, vai mexer a mão pelo ar, tá? One little ghost flew down the street. I wonder, he said, what I will meet. Okay, again. One little ghost flew down the street. I wonder, he said, what I will meet. One hairy spider. Wait, put this up. Okay, so one hairy spider. E aí eu posso imitar spider para criança, tá? One hairy spider. Two black cats. E aí eu faço aqui como se eu fosse um gato, né? So, two black cats. Three wild witches with pointy hats. E aí eu posso fazer com os meus dedinhos aqui, como se fosse um chapéu de bruxa, tá? So, three wild witches with pointy hats. Four old owls in a hollow tree. Four old owls in a hollow trees. And five brother bats to fly with me. E aí eu vou fazer os bats, que é quase igual uma borboleta, né? E aí eu vou fazer os bats voarem, tá? So, and five brother bats to fly with me. Então, esse é o primeiro finger play. A gente trabalha os numerozinhos aí. E vocabulário de Halloween. Okay, so I'm just gonna repeat myself here. So vou repetir. So, one little ghost flew down the street. I wonder, he said, what I will meet. One hairy spider, two black cats, three wild witches with pointy hats, four old owls in a hollow tree, and five brother bats to fly with me. Então, esse primeiro finger play. Segundo, if I was a witch, bem curtinho, ó. If I was a witch, I would climb on my broom. Então, presta atenção aqui que esse B é mudo, eu não pronuncio esse B, tá? So, if I was a witch, I would climb on my broom and fly away with a zoom, zoom, zoom. E aí, o que vocês podem fazer aqui, né? Vocês vão andar. Vocês vão falar, ó, essa aqui é a minha witch, essa aqui é a minha bruxinha, essa é a minha witch. E aí você vai pegar o dedinho da criança e vai falar, e essa aqui é a broom, essa aqui é a broom. Então, essa aqui é a vassoura, né? Essa aqui é a vassoura. Vassoura, sorry. E aí você vai voar na vassoura, né? Então, ó, você vai sentar na vassourinha ali, o dedinho da criança, e vai pedir para a criança fazer você voar, tá? Então, é uma forma de você brincar ali, uma forma de ser um finger play, né? So, if I was a witch, I would climb on my broom and fly away with a zoom, zoom, zoom. Okay? Third one is five little pumpkins. Isso aqui é para fazer a criança se mexer mesmo, né? Não é nenhum finger play. Você pode fazer o finger play só no pumpkin, pumpkin. So, pumpkin, pumpkin, sitting on a wall. Pumpkin, pumpkin, sitting on a wall. Então, aqui, ó, a gente colocou have child sit down. Então, se estou falando que a pumpkin, pumpkin está sitting on a wall, ela está sentada ali em uma parede, né, em um muro que seja, a criança tem que sentar nessa hora.
Então, faça os movimentos, deixa ela ver o que é cada coisa, tá? Então, mostra para ela. E isso aqui é tudo você precisa repetir, né? Fazer várias vezes para a criança entender o que é esperado dela. Então, pumpkin, sitting on a wall. Aí você vai sentar e vai pedir para a criança sentar também. Pumpkin, tip and fall. Tip and fall. Então, have child tip over. Você vai pedir para a criança tombar ali, né? Então, tip and fall. Aí você vai pedir para ela tombar e para o ladinho ali. Pumpkin, rolling down the street. E aí, a criança tem que roll on the floor, tá? So, child rolls on the floor. A criança vai rolar ali no chão. Pumpkin, trick or treat. Trick or treat. E aí, você pergunta para a criança, trick or treat? Trick or treat? Nesse momento, você pode dar um docinho ou você pode fazer uma travessura com ela, dependendo do que ela te responder, tá? Então, aqui é mais para actions mesmo, para vocês ensinarem actions, alguns action verbs, né? E quanto mais vocês fizerem, quanto mais vocês repetirem, na hora que vocês forem falar na terceira, quarta vez, a criança já vai saber o que é esperado dela. Tá? Então, pumpkin, sitting on a wall, ela já vai saber que ela precisa sentar. Pumpkin, tip and fall, ela já vai saber que ela precisa tombar. Então, isso aqui é tudo repetição. Nas primeiras vezes, façam, deixa a criança ver o que é esperado dela, ok? What else? Aqui a gente tem um memory game, né? Então, seria, para não ser simplesmente flashcards, que a ideia de flashcards para mim, eu acho que flashcards a gente tem que saber como usar, tá? Eu não gosto da ideia de simplesmente ter flashcards e mostrar flashcards e ensinar inglês para criança com flashcards, tá? Então, tem algumas formas de você usar flashcards e aqui a gente colocou como um memory game, tá? Então, vai ter todos os characters aqui de Halloween. Eu coloquei uma pastinha também no Drive com áudio, tá? De todos os characters, de frases úteis que vocês podem usar depois, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, os characters, alguns itens, né, de Halloween. E depois vai ter o áudio para vocês também, tá? Então, esse aqui é um memory game. Vocês podem brincar aí com a criança de Halloween. A gente tem bastante characters aqui. What else? Essa primeira activity. Segunda activity aqui que a gente pode fazer é colorir, né? Então, eu vou colorir aqui, vou trabalhar os characters e eu vou trabalhar scholars, tá? Então, não só o nome dos characters aqui, mas é uma forma de eu trabalhar cores num momento que a criança está extremamente engajada, que a criança não gosta de pintar, né? Então, eu vou pegar aqui as atividades, vou imprimir o que eu mais gosto, ou imprimir todos, e vou trabalhando cores com a criança enquanto eu trabalho os characters do Halloween, né? Já que é o tema que a gente está trabalhando. What else? Tem bastante desenho aqui para vocês. Eu tenho um puzzle também. Então, um puzzle para crianças menores, tá? Um puzzle mais facinho. Vocês podem laminar também. So you can print, laminate, cut and start puzzling, né? Então, aqui eu tenho um projeto de Frankenstein. You can say that it's a monster. You can say that it's a zombie. Pode ser um zumbi, pode ser um monstro, pode ser o Frankenstein, quem você quiser. Tem o Ghost aqui. Então, esse aqui é para os menores, tá? And we have a beautiful and cute witch. A gente tem uma bruxinha fofinha aqui também. Então, aqui é para os menores também. Também vai ter o vocabulário útil lá embaixo, tá? Para vocês usarem e o áudio disso também. E a gente tem aqui, ó, Little Monster, count the body parts of the monster and fill in the box with numbers. Então, aqui a gente tem os monstrinhos e eu posso trabalhar partes do corpo e numbers. Também posso trabalhar numbers aqui, tá? Então, I have, eu tenho, tananã, tantos, e eyes, mouth, teeth, tá? Também vai ter o vocabulário, tradução e áudio lá embaixo, tá bom? Então, é algo que vocês podem mostrar, ensinar para a criança de uma forma divertidinha, tá? E lúdica aqui, ó. Então, estou trabalhando Halloween, estou trabalhando os monsters, estou trabalhando partes do corpo. Eu posso perguntar das cores dos monstrinhos para a criança também, tá? Estou trabalhando os números. Another one, another one, another one, another one, and another one. Look how many. Então, a gente tem bastante opções aí para vocês trabalharem as partes do corpo, cores, treinar bastante. Here we have the useful vocab. Aqui está todo
o vocabulário útil, tá? Então, os Halloween items and characters aqui, as colors, os numbers, tá? E body parts as well. Então, tem as body parts. E aqui a gente tem, useful sentences, tá? Então, eu coloquei algumas frases úteis para vocês usarem durante as brincadeiras, a tradução e o áudio também vai estar nessa pastinha do Drive, que eu vou deixar o link para vocês, ok? Para a próxima aula, ó, a gente tem algumas brincadeirinhas, algumas ideias de brincadeirinhas aqui, que também eu vou deixar o link com vocês na descrição deste vídeo, ok? Ah, mas a gente quer que todo mundo have muito fun nesse Halloween, hein? É para se divertirem muito, afinal, nós fazemos tudo o que fazemos porque acreditamos que o bilinguismo é para qualquer pessoa. Todo mundo pode tirar o sonho de ver o filho falando inglês no papel. Por que que só nativos poderiam? Por que que apenas quem é fluente pode? Por que que esse tipo de criação não pode ser comum aqui no Brasil como é no resto do mundo? Isso é para qualquer pessoa. E eu não estou falando só da boca para fora. Estou falando isso porque, além de eu mesma ter conseguido, mesmo sem ser fluente quando eu comecei, eu acompanho de perto dezenas de mães que estão alcançando os mesmos resultados pelo simples fato de terem decidido que queriam filhos bilíngues ainda na infância. O bilinguismo não traz só benefício de falar inglês, que já é absolutamente incrível. Ele traz oportunidades no futuro, oportunidades no agora, facilidades na escola, conexão maior com seu filho, momentos únicos com ele, além de 1000 vantagens cognitivas para ele. E, sinceramente, eu demorei muito tempo como bum sentada na cadeira estudando, analisando teorias, lendo pesquisas e adicionando a minha prática na mistura para encontrar, enfim, a solução, a maneira perfeita para que qualquer pessoa tenha pequenos tagarelas bilíngues em casa, desde que queiram. Imagine só um Brasil cheinho de crianças bilíngues. Bom, nessa série de vídeos estamos te dando uma introdução de como isso pode te ajudar a proporcionar um futuro recheado de oportunidades para sua criança. Contudo, para aqueles que desejam ir além e realmente serem guiadas nessa jornada, eu e a Luísa criamos um curso, um laboratório de pequenos bilíngues, detalhado e completo com tudo que você precisa para incluir o inglês na sua rotina, independente do tempo que você passa com o seu filho. Mas falaremos sobre isso mais para frente. O que eu quero mesmo que você faça agora para me mostrar que você entendeu tudinho da aula de hoje é me falar como é que você vai começar a falar inglês aí na sua casa. Qual a estratégia que você vai usar e por quê? Comenta aqui embaixo para ver se eu acrescentaria ou mudaria algo no método que você decidiu usar, de acordo com as informações que você me passar. Agora se prepara, porque a próxima aula será muito especial. Eu vou interagir com você e o seu pequeno e fazer com que vocês interajam entre si em inglês. Sério, você não pode perder essa aula, porque vai ser demais. Bye bye, Pumpkin! Have a spectacular day or night!